Bom dia a todos, meu nome é Ciro Coral, eu sou arquiteto de soluções da Micro Focus Brasil e eu serei o apresentador do webinar de Introdução ao COBOL Analyzer. Antes de começarmos, tenho alguns recados para dar. Na lateral direita de sua tela, existe um painel de perguntas e respostas e a qualquer momento vocês podem enviar a sua pergunta. As respostas serão dadas por e-mail logo após o término deste webinar. Há também alguns materiais disponíveis para download que você poderá encontrar na lateral direita. Entre os materiais estão a própria apresentação, um documento de tutorial e os códigos de exemplo, para que vocês possam utilizar o trial do COBOL Analyzer. Contando um pouco sobre a Micro Focus, nós somos uma empresa global com mais de 40 anos de experiência no fornecimento de soluções de software corporativos. Estamos presentes em mais de 90 países e contamos com mais de 5.000 parceiros. Com as últimas aquisições, envolvendo o grupo Attachme e a Serena, nós contamos com mais de 4.500 funcionários, resultando em uma receita anual de 1,4 bilhões de dólares. Vamos começar nossa discussão mostrando que há 40 anos nós suportamos os sistemas COBOL em ambientes como o mainframe, e que essa jornada evolutiva nos fez entender e melhorar a forma como essas aplicações se comunicam com as novas tecnologias que surgem a cada dia, aumentando a complexidade de suas aplicações são mantidas. Ao longo desses 40 anos, muitas tecnologias apareceram, e a Micro Focus garantiu que as inovações de seu legado continuassem no mesmo ritmo. Outras empresas, porém, se encontram perdidas em um cenário complexo, precisando entender se mantêm suas aplicações ou se inovam, forçando seus especialistas a pensar diferente sobre como integrar e inovar com cloud e mobile, por exemplo. E é esse exatamente o principal foco da Micro Focus: ajudá-los a inovar rapidamente com o menor risco. Nós levamos sua aplicação ao novo patamar, integrando-as com novas tecnologias sem perder a confiança nos negócios críticos. Nós criamos a ponte entre as suas aplicações e aos novos cenários tecnológicos existentes no mercado. Nosso portfólio de produto foi dividido em 3 principais conjuntos, que são a construção de grandes aplicativos de negócio, a operação de todo o entorno desses aplicativos desenvolvidos e a segurança da informação de toda a sua empresa. Hoje, a apresentação ela focará no conjunto de construção. Voltando ao que falávamos sobre manter ou inovar, existe hoje uma difícil missão de encontrar o equilíbrio entre manter as aplicações que rodam hoje e inovar para entregar melhores resultados ao mercado. Essa inovação pode ser a troca de um servidor, por exemplo, por um mais atual, com mais cores, com uma melhor performance. A atualização de um conjunto de software que não possui mais suporte e manutenção, ou até mesmo a integração com aplicações ou com arquiteturas cloud e mobile. Melhorar a usabilidade de suas aplicações para entregar uma melhor experiência ao usuário também é uma inovação. Todas as nossas soluções foram construídas e melhoradas visando justamente esse equilíbrio, permitindo que as empresas consigam manter as suas aplicações e consigam inovar rapidamente com o menor risco envolvido. A solução que apresentarei hoje mostra como acelerar as atividades de desenvolvimento, as atividades de negócio, gerando software melhores em menos tempo. Eu trouxe para vocês o resultado de uma pesquisa de mercado que indica que atualmente mais de 9% dos desenvolvedores usam ferramentas de análise estática todos os dias,
e 44% dos desenvolvedores admitem o uso eventual de ferramentas. Isso acontece pois existe muita evolução dentro das nossas aplicações, muitas tecnologias envolvidas e a complexidade aumenta mais a cada dia. É preciso adotar ferramentas de automação para analisar e testar nossos códigos se quisermos realizar rapidamente mudanças em nosso cenário. Estima-se que o ganho anual até 2019 com ferramentas ágeis esteja na casa dos 1,8 bilhões de dólares, segundo o IDC. As mudanças podem ser complexas e desafiadoras, e até às vezes assustadoras. Essa imagem retrata o cenário de uma aplicação COBOL de um de nossos clientes, e como vocês podem ver, ela é bem complexa. Como você conseguiria inovar e melhorar suas aplicações em um cenário como esse? Existem diversos problemas do dia a dia que você precisa resolver, mas em um cenário complexo, cada passo que você dá para frente parece que você volta a 2. O aumento no backlog, por exemplo, especialistas se aposentando, se você atrasa um release vai ter retrabalho. As mudanças são demoradas porque ninguém sabe exatamente aonde a correção ela deve ser feita, entre vários outros tópicos que a gente podia abordar aqui. Bom, a média de aplicações desenvolvidas em COBOL estão na casa de 1 e 5 milhões de linhas de código. Mas há também aplicações muito maiores, com mais de 25 milhões de linhas de código. E essas aplicações são extremamente difíceis de inovar por causa de sua complexidade. Dentre as mudanças esperadas, uma parte das empresas que responderam a essa pesquisa manterá o seu desenvolvimento no mesmo patamar, ou seja, eles não irão aumentar nem diminuir. Enquanto outra grande parte pensa em aumentar a quantidade de aplicações desenvolvidas em COBOL. Por isso, nós precisamos pensar na melhor forma de inovar nossas aplicações, com o menor risco possível. Mesmo os 18% das empresas que responderam à pesquisa que pensam em reduzir a quantidade de códigos desenvolvidos, precisam pensar exatamente em como vão diminuí-la, qual é a estratégia para a diminuição desses aplicativos. Quais são os códigos que são críticos? Onde, por exemplo, as regras de negócio, que são a alma da sua empresa, estão? Cada movimento precisa ser estrategicamente pensado, e nesse caso, tempo é muito dinheiro. O COBOL Analyzer ele é uma ferramenta que auxilia não só desenvolvedores, mas também os analistas, os gerentes, a entender o impacto nas mudanças das suas aplicações e, como resultado, tomar decisões mais inteligentes e melhores para oferecer resultados mais rapidamente. Os principais benefícios relacionados à utilização do COBOL Analyzer são conhecer melhor as suas aplicações, entender aonde a mudança ela precisa ser feita e acelerar o desenvolvimento das suas aplicações para que você consiga entregar resultados melhores mais rápido. No tema relacionado a conhecimento, você precisa entender aquilo que você tem. Com o COBOL Analyzer, você consegue fazer a carga de todo o seu repositório de fontes e com ele você consegue entregar uma base de conhecimento das suas aplicações. E essa base de conhecimento ela vai ser utilizada tanto pela sua equipe técnica quanto a sua equipe de negócio. A sua equipe técnica vai conseguir entender melhor o código da sua aplicação para conseguir executar atividades de desenvolvimento melhores e mais rápidas. E os seus usuários, os seus analistas de negócio, eles vão entender muito melhor como a sua aplicação suporta o negócio e vão poder tomar decisões atreladas ao negócio em si. Vão poder linkar entre aplicação e negócio. Você vai conseguir tirar o risco nessas mudanças de negócio, compreender o valor das aplicações críticas e o impacto que essas alterações têm para o negócio, melhorar a tomada de decisão através da automação e das métricas, que se baseiam em qualidade e também em performance.
Com relação ao entendimento, você precisa saber aonde mudar e o que mudar. Com o COBOL Analyzer, você consegue identificar os processos de negócio, os relacionamentos, os impactos das mudanças que você precisa fazer, a compreensão do escopo e a complexidade da sua aplicação ao avaliar eventuais riscos e restaurar o conhecimento perdido, como, por exemplo, a aposentadoria ou a troca de emprego de alguns de seus funcionários ou colegas. Você precisa restaurar esse conhecimento o mais rápido possível, porque na maior parte das companhias o conhecimento das aplicações está na cabeça dos seus desenvolvedores. Com relação à aceleração, com o COBOL Analyzer você consegue entregar 40% mais rápido os seus projetos. Você consegue realizar mudanças mais rápidas na aplicação, enquanto consegue gerenciar o impacto e a qualidade geral daquilo que está sendo desenvolvido. Você melhora a eficiência do desenvolvedor, porque você vai fornecer a ele detalhes do que ele precisa alterar e aonde ele vai realizar essa alteração. Ou seja, é um trabalho de manutenção e inovação muito mais dirigido, e você consegue fazer com que novos talentos, novas contratações, eles se tornem produtivos muito mais rápido. Como o COBOL Analyzer funciona? O COBOL Analyzer ele é composto por um server e um client, sempre rodando em sistema operacional Windows. Todas as verificações feitas no servidor são armazenadas dentro de uma base de dados relacional. Junto com o instalador do produto, há uma versão do SQL Server Express, que é suficiente para grande parte das empresas hoje. O primeiro passo, após a instalação do servidor, é a carga dos códigos COBOL dentro do COBOL Analyzer. Uma vez verificado, o repositório de dados ele é populado com diversas informações automaticamente, para que a estação client do COBOL Server do COBOL Analyzer possa utilizar o relatório de pesquisa para fazer searches, para gerar uma série de relatórios prontos dentro do repositório de dados. Caso você possua também o Visual COBOL ou tenha interesse em testar o trial do Visual COBOL, existe uma funcionalidade adicional para quem possui esse produto, que é a exportação de determinados relatórios para dentro da IDE Eclipse e Visual Studio, para que você possa fazer a manutenção do código de uma forma muito mais rápida. Tá? Ou seja, eu consigo gerar um relatório dentro do COBOL Analyzer, como por exemplo o código morto. Eu carrego esse relatório dentro do Visual COBOL, e o Visual COBOL ele tem já a criação de um projeto indicando exatamente quais são os códigos, a linha e a coluna onde as alterações elas precisam ser feitas. Bom, os principais temas aí que nós podemos falar sobre o COBOL Analyzer é a aceleração dos pedidos de alteração, ou seja, a sua manutenção de código, a reutilização de regras de negócio, reconquistar o conhecimento das aplicações com os profissionais que deixaram a sua empresa por N motivos, a facilidade na transferência de conhecimento, escalabilidade empresarial, e é a única ferramenta hoje do mercado que é projetada para entender a linguagem Micro Focus COBOL. Vamos dar uma rápida visualização no COBOL Analyzer. Bom, o COBOL Analyzer ele conta com um wizard de instalação e criação de repositórios. Então a instalação ela vai ser pura e simplesmente Next, Next, Finish. Como eu comentei no início do vídeo, na lateral direita existem alguns documentos que você consegue fazer o download. Dentre esses documentos existe um tutorial que passa justamente por esses passos de instalação, configuração, carga dos repositórios, para que você consiga testar o COBOL Analyzer. Vamos agora à demonstração do COBOL Analyzer. Eu tenho uma máquina virtual com o COBOL Analyzer instalado e também o Visual COBOL for Eclipse instalado, onde eu tenho os mesmos componentes, tá? Eles estão sincronizados. Aqui dentro já do COBOL Analyzer,
eu tenho do meu lado esquerdo todo o fluxo de programas, copybooks, arquivos, telas carregados dentro do COBOL Analyzer. E do lado direito são algumas métricas, algumas informações úteis que estão disponíveis para mim automaticamente. Bom, do lado esquerdo, a partir do momento que eu expando alguma informação, novas informações, novos conhecimentos eu vou tendo a respeito de determinado componente. Então vamos expandir aqui, por exemplo, o Auto Setup, um programa COBOL. A partir do momento que eu expando ele, eu tenho informações, por exemplo, de quem o chama, de quem esse programa chama e quais são os copybooks que são utilizados. Eu vou expandir aqui para o programa que ele chama ele mesmo em determinado momento. Vou pegar os programas que o chamam. Então existem 22 programas que chamam o Auto Setup. Eu posso expandir qualquer um desses programas e de novo eu vou ter acesso àquelas informações de quem chama esse programa. O programa ele chama quais outros programas, copybooks utilizados. Nesse programa aqui que eu selecionei, o ABC 4400, eu tenho informações inclusive de telas. Quais são as telas utilizadas por esse programa? Eu clico 2 vezes, ele mostra para mim a screen section daquele programa. Se ele utiliza base de dados, se ele chama um arquivo COBOL e assim por diante. Então eu tenho acesso rápido a uma série de informações prontas que a ferramenta deixa disponível para o desenvolvedor e o analista. O que eu gostaria de mostrar para vocês é a parte de diagramas, é onde nós mostramos os relacionamentos entre os componentes. Eu tenho uma série de visualizações diferentes que eu posso mostrar esse relacionamento acontecendo. Um dos que eu mais gosto de demonstrar é o relacionamento de chamadas entre os componentes. Então, esse nosso projeto ele é pequeno, mas ele já é um pouco complexo. Então, nesse nosso fluxo de chamada, eu tenho acesso a todos os componentes que se relacionam. Eu posso mudar o tipo de visualização para hierárquica, por exemplo. A visualização ela fica um pouco mais simples de acompanhar. E o COBOL Analyzer ele também nos permite a categorização desses componentes, tá? E a categorização ela pode ser por qualquer coisa: nome de sistema, módulo, ramo de negócio, atividade, N separações. Eu vou utilizar a separação padrão que vem com o COBOL Analyzer. Seleciono aqui o primeiro item de grupo, que é o Enterprise, e expando. Dessa forma eu consigo visualizar a separação dos componentes entre os sistemas que eu tenho na minha empresa. Então eu tenho programas que estão dentro do meu sistema de finanças, dentro do meu sistema de vendas. Então eu consigo visualizar as comunicações entre os sistemas, chegando até ao programa COBOL. Se eu seleciono o programa COBOL, ele mostra o código-fonte para mim aqui embaixo. Aqui do lado direito, por exemplo, eu tenho as mesmas informações visuais, só que de forma analítica. Eu consigo exportar isso daqui para Excel, criar determinados filtros de acordo com a atividade que você precisa desempenhar e diversas outras funcionalidades. Eu consigo, por exemplo, mostrar o fluxo de informações de dados. Então esses dados eles podem ser tabelas, podem ser arquivos, como ele se relaciona para o componente. Então, por exemplo, esse programa ele se relaciona de 2 formas com esse arquivo. Ele insere informações no arquivo e ele lê informações do arquivo. Esse outro aqui também, ele insere e lê informações. Então você consegue ter essa visualização de todos os componentes que estão carregados dentro do seu repositório. Se porventura você precisa fazer uma análise a partir de um determinado programa, você também consegue. Aqui do lado direito, eu tenho acesso a todos os componentes do meu repositório e eu posso selecionar um para ser o principal. Eu vou selecionar esse componente, eu copio e colo aqui na minha área de análise e ele já traz para mim todos os relacionamentos que acontecem a partir desse programa. Eu consigo, por exemplo, a partir do Cust Pop-up, indicar quais são as chamadas que acontecem a partir desse programa. Então, olha,
Além de esse programa ser chamado pelo cust.ment, ele também chama o seta addis-mode e o mFocalHelp. Eu consigo visualizar as diferentes interações com os outros objetos a partir desse contexto. Eu sei, por exemplo, que o AutoSetup é um programa que é chamado por praticamente todos os outros. Então, se eu faço uma visualização dessa, a partir dele, eu consigo visualizar vários outros componentes que chamam o AutoSetup. E aí a brincadeira ela começa a ficar interessante, porque você começa a ter visualizações de todo o entorno de uma eventual manutenção, o entorno de uma eventual análise de impacto, qualquer tipo de inovação que você precise fazer no componente, você sabe quais são os relacionamentos entre eles e diversas outras visualizações. Existe a visualização também do fluxo de telas, então como as telas se relacionam com os programas. Então isso daqui é super interessante, o relacionamento dos componentes com as telas e várias outras funcionalidades que você consegue realizar a partir dessa funcionalidade do diagrama. Bom, além do diagrama, nós temos uma série de outras informações prontas para a gente utilizar. Uma delas é o relatório de CRUD Report. O CRUD Report ele mostra para a gente todos os relacionamentos que acontecem dos programas com os arquivos e com as tabelas. Ele mostra para mim todos os tipos de arquivo, se eles são lidos, se eles são criados, se eles são atualizados ou se eles são deletados. Dentro do COBOL Analyzer eu consigo gerar relatórios de praticamente tudo. E dentre as principais opções de exportação para relatório estão HTML, Excel, como imagem, alguns relatórios visuais para Visio e diversas outras opções para você exportar. Então eu vou salvar esse relatório aqui como um HTML. E eu consigo visualizar e disponibilizar esse relatório para qualquer outra empresa, talvez esteja realizando algum tipo de serviço para a sua empresa para melhorar os seus códigos, pode ser uma fábrica de teste, pode ser uma empresa terceirizada que precise compor alguma precificação de serviço. Então a ferramenta ela consegue detalhar muito melhor o que está acontecendo com a sua aplicação. O relatório de inventário, onde você consegue visualizar a quantidade de componentes que foram carregados, por tipo e por projeto. Nesse caso, eu tenho um projeto apenas, então todas as informações elas vão ser basicamente as mesmas, com exceção do Workspace, onde alguns copybooks default aí do sistema operacional, CBL Proto e alguns outros copybooks nativos da Microfox são carregados. Mas eu poderia, por exemplo, criar um repositório para o analista A, para o analista B, um repositório onde você tem a visualização de produção, do ambiente de produção, outro para o ambiente de homologação, outro para o ambiente de desenvolvimento, onde massivos testes são feitos. Então você consegue brincar bastante, tanto com o repositório quanto com os projetos que estão dentro do seu workspace, do seu repositório. Essa visualização é a análise interativa. A análise interativa ela é interessante porque todas as telas que eu abro na análise interativa, elas refletem um único componente. Ou seja, a partir do momento que eu mudo uma visualização, todas as outras telas elas são atualizadas junto. Eu vou abrir uma visualização que eu gosto muito, que é o Program Control Flow. O Program Control Flow ele mostra para mim todo o fluxo de execução do meu programa. Então eu tenho dentro desse programa ABC 4400 todos esses parágrafos. E a partir desses parágrafos, como ele chama outros parágrafos, outros programas, programas de sistema, se ele faz performance, se ele faz go-to, dependendo da cor das setas que estão dispostas aqui. E a partir do momento que eu seleciono qualquer caixinha dessa,
ele muda a informação das outras telas que estão abertas. Ou seja, a análise interativa ela mostra para o analista ou para o desenvolvedor uma série de informações úteis para ele realizar determinadas tarefas. Eu vou abrir uma outra visualização, que é o flowchart, é o fluxograma. Com o fluxograma, eu consigo mostrar informações baseadas em um fluxograma para que uma pessoa que não seja de desenvolvimento consiga entender o que é que aquele pedaço de código está realizando, de uma forma mais fácil, de uma forma gráfica. E a partir do momento que eu escolho outras partes do meu código, o fluxograma ele também vai sendo atualizado de acordo com aquilo que eu selecionei. Então, a parte de análise interativa ela é muito interessante, não só para os desenvolvedores, mas também para os analistas começarem a conhecer um pouco mais as suas aplicações empresariais. Se eu movo aqui do lado esquerdo também, ele vai alterando todas as outras informações. Então é possível brincar bastante dentro dessa tela. Existe uma série de outras funcionalidades. O tutorial que eu anexei também nesse webinar, vocês vão conseguir visualizar aí na lateral direita, ele traz bastante informação sobre a execução de algumas tarefas dentro do COBOL Analyzer, para que vocês consigam ter o maior proveito aí do período trial de vocês. Recomendo bastante que vocês façam o download do trial. No final do webinar eu vou dar algumas informações do que vocês precisam fazer para ter acesso à licença trial do COBOL Analyzer. E uma outra informação relacionada à integração com o Visual COBOL é a parte de relatórios de qualidade de código. Ou seja, eu consigo realizar determinadas pesquisas de código dentro dos componentes carregados no COBOL Analyzer para N tarefas. Por exemplo, eu posso permitir a padronização de determinados comandos COBOL, ou seja, eu consigo garantir que o meu desenvolvedor ele está utilizando as melhores práticas de acordo com os manuais de COBOL da IBM. Eu tenho relatórios de construção de dados, de construção de lógica, dados computacionais, exemplos de construção de SQL, relatório de portabilidade, relatório, por exemplo, de mudança de aplicação de NetExpress para Visual COBOL, relatório de performance, de qualidade, e diversos outros tipos de relatório prontos para você utilizar. A partir desses relatórios, você consegue criar os seus próprios. E aí você consegue criar a partir do que você já tem aqui, então você consegue criar um novo a partir de um exemplo, ou então você consegue criar um novo a partir do zero. Eu vou fazer a execução de um relatório de código morto. Então eu vou gerar um relatório de código morto de todos os códigos que não são executáveis, tá? Códigos não executáveis logicamente, que não estejam dentro de um copybook. Eu clico em Run. Ele vai gerar esse relatório para todos os códigos que estão ali carregados. A execução dessa tarefa ela foi submetida em background. Aqui ele já terminou de realizar essa tarefa. Eu clico 2 vezes. Ele abriu uma janela para mim com o resultado dessa minha pesquisa e eu consigo identificar que ele trouxe 9 resultados em 2 programas, ou seja, eu tenho 2 programas com códigos mortos, códigos que não são executáveis. Se eu abrir aqui a setinha de mais dentro desse validate, eu tenho acesso às linhas que foram encontradas como sendo linhas não executáveis. Eu posso expandir aqui clicando 2 vezes nesses componentes e ele mostra para mim exatamente o código fonte aonde aquela ocorrência aconteceu. Essa ocorrência ela aconteceu propositalmente, tá? Esse encadeamento de if aqui, ele faz com que esse outro if ele não seja executado por causa de um perform, ou seja,
O fluxo desse if ele desvia a execução, então esse conjunto inteiro de if aqui ele nunca vai ser executado. Só que é um erro de lógica. Aqui deveria existir um ponto. E aí a gente já vai mostrar como realizar as mudanças desse código a partir do Visual COBOL. Apesar do COBOL Analyzer ele permitir que você altere o código dentro dele, ele só permite isso em modo de administrador, que é o modo que eu estou acessando. Em grande parte das empresas onde o COBOL Analyzer e o Enterprise Analyzer, que é o produto de análise de aplicações mainframe, igual ao COBOL Analyzer, que faz para ambiente distribuído, ele faz com que você tenha acessos de administração, acessos de usuário e acessos de analista. Então você consegue restringir determinadas tarefas, determinadas atividades de acordo com o perfil da pessoa que está acessando. Como eu tenho perfil de administrador, eu consigo alterar o código aqui mesmo, mas não o vou. Bom, desse relatório eu consigo gerar um código HTML. Então, ou seja, digamos que eu esteja fazendo algum tipo de pesquisa e eu queira demonstrar essa pesquisa para os meus parceiros ou em alguma apresentação de melhoria de código, melhoria de segurança, por exemplo. E ele gera esse relatório em HTML. E qualquer pessoa consegue acessar a execução desse relatório, o resultado desse relatório, sem necessariamente ter a ferramenta instalada. Esse relatório ele mostra o tipo de pesquisa que foi feita, o nome do fonte, a linha, a coluna e a parte do código aonde aquela determinada regra falhou. Isso eu consigo fazer para qualquer tipo daqueles relatórios que eu gerei. Inclusive você consegue gerar vários relatórios de uma vez só. Eu consigo, por exemplo, eu quero saber quais são os relatórios de GoTo, os códigos que tem GoTo, os códigos que têm dados truncados, onde você há perda de sinal. Dados mortos que não estão sendo utilizados dentro da ferramenta, ifs encadeados mais de 3 vezes, como o caso desse daqui, onde há uma queda de performance. Recomenda-se que você utilize o evaluate nesses casos onde há mais de 3 ifs, e assim por diante. Você consegue misturar e incrementar bastante o seu resultado aí de pesquisa. Bom, gerei o meu relatório, eu tenho aqui os componentes que eu preciso alterar, e eu consigo, através desse botão aqui, exportar esses resultados para o Eclipse ou para o Visual Studio. Vou salvá-los aqui no diretório temporário com o nome de deadcode.xml. Vou sobrescrever um que eu já tinha. E agora eu venho aqui no Visual COBOL. No Visual COBOL eu tenho um projeto criado com todos os outros componentes. Eu tenho a visualização do Clipper View que eu adicionei. E aqui nesse botão eu consigo abrir o resultado daquele relatório gerado no Enterprise Analyzer. Eu abri e aqui eu tenho acesso a todos os resultados da pesquisa realizada lá no COBOL Analyzer. Clicando 2 vezes nesse relatório, eu tenho acesso ao programa fonte e à exata linha de código que ele me trouxe. Ou seja, onde aquela regra falhou. Eu sei que eu preciso colocar um ponto dentro desse programa aqui. Então vou colocar um ponto. Ctrl S para salvar. Ele já faz a recompilação desse componente. Eu volto no COBOL Analyzer. Dentro do COBOL Analyzer eu tenho uma opção de sincronização. É esse botão aqui em cima do lado esquerdo. Nesse momento ele faz uma leitura de tudo que está no meu repositório e ele tenta identificar alguma mudança. Eu consigo visualizar, ele encontrou uma mudança, eu consigo visualizar aonde essa mudança ela aconteceu. Então essa mudança ela aconteceu no programa validate.cbl. Então eu posso aceitar ou não a mudança, eu vou clicar em sim. Nesse momento ele traz novamente o código
para dentro do COBOL Analyzer, tá? O código atualizado. Se eu clico 2 vezes no nosso código, eu já consigo visualizar deixa eu fechar aqui e abrir ele de... eu abri o Auto Setup. Clicar 2 vezes aqui no Validate e ele traz para mim o código já com um ponto, tá? Agora o que eu preciso fazer é executar novamente esse relatório de código morto para que ele não mais identifique o validate.cbl como um componente que contenha códigos não executáveis. Então aqui ele já não aparece mais na nossa lista de componentes de código morto, ou seja, a tarefa de desenvolvimento que foi delegada a um desenvolvedor, ela foi realizada com sucesso, a atualização dentro do repositório do COBOL Analyzer ela foi feita e o problema ele foi sanado. E isso a gente consegue realizar com praticamente qualquer tarefa de desenvolvimento. A implementação de um novo campo em determinada parte do código, a troca de nomenclatura de variáveis e qualquer outro tipo de query que você consiga fazer dentro do do COBOL Analyzer. Complexidade. O COBOL Analyzer ele possui mais de 52 tipos de métricas diferentes para medir a complexidade do seu código, a complexidade do seu programa. Através dessas métricas, eu consigo trocar os tipos de arquivo para telas, para programas, headers. Se você tiver incluído no seu projeto programas Java, programas de Visual Basic, VB.NET, C#, você consegue fazer a utilização dessas outras linguagens também para gerar métricas de complexidade. Bom, dentre as métricas de programa COBOL, eu tenho algumas complexidades, como por exemplo, a complexidade condicional, complexidade ciclomática e os pontos de função, para medir determinadas informações relacionadas a quanto tempo o desenvolvedor ele pode levar fazendo a manutenção de determinado projeto, ou quanto tempo o desenvolvedor leva para incrementar uma nova funcionalidade, ou diminuir a complexidade, diminuir a quantidade de pontos de função em um programa que é muito grande, precisa ser quebrado em alguns outros. Então, a partir desse relatório de complexidade, você consegue tomar algumas decisões estratégicas relacionadas ao seu desenvolvimento, a fim de tornar a quantidade de aplicações, a complexidade total das suas aplicações menor. Bom, dentro do Verification Report eu consigo visualizar todos os erros e todos os warnings que existem dentro do meu repositório, ou seja, eu carrego uma determinada quantidade de componentes, eu consigo visualizar dentro de uma tela só todos os erros e todos os warnings que aconteceram nesses componentes. Então, por exemplo, o Auto Setup ele utiliza diversas funcionalidades de sistema, APIs da própria Micro Focus, e todas essas APIs elas não são carregáveis para dentro do COBOL Analyzer, porque são funções que são chamadas em tempo de execução. Por isso, todas elas aparecem como warnings aqui dentro do Verification Report. E o Reference Report ele mostra para a gente algumas informações importantes relacionadas, por exemplo, à referência cruzada entre os componentes. Nessa referência cruzada, eu consigo visualizar chamadas de tudo para tudo. Então, quais são os copybooks são chamados por quais programas, os programas chamam quais copybooks, quais arquivos, quais programas de tela, quais outros programas, quaisquer outros arquivos. Então, aqui eu consigo ter a visualização da malha inteira de chamadas entre os meus componentes.
todos os componentes que são chamados. Ou seja, o COBOL Analyzer ele dá ao desenvolvedor e ao analista uma série de informações importantes para que eles consigam ganhar muito tempo em manutenção de código, em inovação na melhor prática das funcionalidades. O analista ele consegue entender muito melhor o código e como a aplicação se relaciona ao negócio. E diversos outros benefícios que os analistas e os desenvolvedores podem ter aí utilizando a ferramenta COBOL Analyzer. Voltando à nossa apresentação, bom, antes de pensar em implementar uma ferramenta como o COBOL Analyzer, a gente precisa realizar uma autoavaliação, tentar entender qual é o seu conhecimento em eventuais mudanças. Existem aqui algumas perguntas que eu exponho para que vocês façam a vocês mesmos, para tentar entender se você tem tudo o que precisa para realizar uma mudança, conhecendo a fundo o que aquela mudança ela representa. Fazendo algumas perguntas aqui rápidos para não passar por todas. Quanto tempo a sua equipe gasta nas mudanças? Seja mudanças novas ou mudanças, por exemplo, em retrabalho. Quanto tempo custa a hora do seu desenvolvedor, a hora do seu analista? A sua aplicação, ela está bem documentada? Se ela não está documentada, o que acontece na maior parte dos casos, como que você planeja resolver esse problema? Tá? E uma série de outras perguntas que vocês podem se fazer para tentar entender se vocês têm aí o melhor conhecimento para realizar as mudanças nas suas aplicações. O que eu peço para vocês? Planejem-se e gerenciem a mudança com confiança. Tá? Manter o conhecimento e compreensão da aplicação, ou seja, o conhecimento ele não pode estar na cabeça de um ou outro indivíduo. Você tem que criar grupos de novos talentos de especialistas, ou seja, o seu time ele precisa estar em constante desenvolvimento. Você não precisa mandar ninguém embora, contratar um cara de 20 anos, porque ele vai estar totalmente cru e você precisa do conhecimento do sênior da equipe. Então você precisa sempre criar ambientes mistos com grupos diferentes de talento, a fim de ter aí um maior controle sobre o seu portfólio de aplicações e também sobre as inovações com as novas tecnologias. Documente ao máximo as aplicações COBOL que você possui, para que você não perca o histórico dessas aplicações, das regras de negócio dentro dessas aplicações. Você precisa também responder às tarefas de manutenção com maior confiança, rapidez e precisão. É justamente esse o objetivo do COBOL Analyzer, principalmente em conjunto com o Visual COBOL. E você vai conseguir melhorar aí a qualidade geral da sua aplicação, medindo e gerenciando o impacto nas mudanças que você precisa fazer. Bom, qual que é o seu próximo passo? Visitar o site microfocus.com/COBOL Analyzer. Você vai fazer um download da sua licença trial de 30 dias. Junto com o download, você vai ter uma série de informações relacionadas ao produto, incluindo datasheet, tutorial, existem vídeos e exemplos de código. Eu anexei também nesse webinar exemplos de código. Como o webinar eu não consigo incluir arquivos .zip, eu alterei a extensão do zip para .pdf. O nome do arquivo é CAD-demo, COBOL Analyzer Demo. Eu coloquei até no nome, mude para zip.pdf. Então, por favor, quando vocês fizerem o download, ele não é um PDF. Troquem a extensão para .zip, para vocês terem acesso aos mesmos códigos de exemplo que eu tenho aqui e conseguirem executar o tutorial do início ao fim. E entre em contato com o seu gerente de contas na Microfocus
para saber informações sobre como licenciar o produto, qual é o valor do investimento que a sua empresa precisa fazer. O webinar de introdução ao COBOL Analyzer chegou ao fim. Muito obrigado pela sua participação. Caso você não tenha conseguido fazer a pergunta que queria, me envie um e-mail ciro.coral@microfox.com, que assim que possível eu entro em contato com a sua resposta. Um obrigado a todos e um bom dia. A gente se vê.